Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Gostaria também de dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando. Para quem não me conhece, eu sou o Caleb, faço parte aqui do Convergência Campinas, faço parte da liderança. E aproveitando o ensejo que o Guto falou sobre o Rio Grande do Sul, eu gostaria de tocar num ponto bem rápido aqui, que tem mexido no meu coração nessas últimas semanas, e eu me movi a me aproximar dessa realidade. Isso tem mexido bastante comigo, e Deus tem falado comigo bastante através disso. Eu gostaria de incentivar aos irmãos ao quê? Nós temos hoje um trabalho no Osiel. Como o Guto disse aqui, nós somos uma igreja que queremos envolver com justiça. Aqui na sala de oração nós oramos a respeito disso, mas nós também queremos nos envolver com aquilo que Deus está fazendo, não só lá no Rio Grande do Sul agora, por meio daquele desastre que aconteceu, mas aqui em Campinas nós também temos uma terra arrasada, que se chama Osiel, e ela precisa muito da nossa igreja, precisa muito da nossa comunidade, e não só eles precisam da nossa comunidade, mas nós precisamos deles. Nessas últimas semanas eu tenho ido mais ao Osiel, tenho participado, tenho pregado lá. Se você quiser participar, toda terça-feira, 19 horas, na casa das meninas aqui, da Lô e da Bruna. Elas se mudaram, para quem não sabe, elas se mudaram para dentro do Osiel, para poder se envolver no cotidiano ali no Osiel. E eu percebi uma coisa: para o culto lá no Osiel, é interessante pessoas. Quando eu falo pessoas, mais pessoas do que têm ido. Por quê? Os vizinhos estão ali, eles estão vendo tudo que está acontecendo. E eles despertam uma certa curiosidade neles, de alguns adultos, algumas pessoas estarem ali fazendo algo em comum numa casa. Apesar do Osiel ter bastante igrejinhas, como a Bruna já falou, o trabalho nosso ainda, ele é um trabalho incomum, diferente para eles. Isso chama a atenção. Mas não somente isso, irmãos, mas nós somos uma igreja que nós cremos, que nós carregamos, e nós temos como foco a presença de Deus, e nós cremos que é o anseio mais profundo do coração humano. Então, por mais que nós comecemos a fazer cultos lá na casa das meninas e não vá ninguém, nós cremos que nós estamos ali, através do evangelho, através de louvores, atraindo a presença de Deus àquele lugar. Então, eu queria encarecidamente te dizer: se envolva no trabalho no Osiel. Há pessoas sedentas lá. Nessa última terça-feira eu fui, foram 2 adultos que nunca tinham ido, eles ficaram muito tocados, nós oramos por eles, eles são cristãos, só que eles estão num momento não muito bom da vida deles com relação à igreja e etc. E eu vi que foi um renovo para eles, mas também para mim. A minha fé tem sido avivada em eu ir pregar o evangelho, em eu chegar num lugar que eu não vou virar para a pessoa e falar assim: então, o calvinismo fala isso e isso. A pessoa não quer saber do calvinismo lá, ela nem vai saber o que é. Ela quer escutar a respeito de Jesus, ela quer o amor de Jesus, ela quer contato com Jesus, ela está sedenta, e aquilo nos fere por dentro. Por quê? Porque você olha para a pessoa e você pensa assim: cara, eu quero estar sedento dessa simplicidade que essa pessoa também está sedenta por Jesus. Jesus, ele é simples, gente. E às vezes nós ficamos dando voltas, fazendo curvas, uma vez que Jesus é simples. Ele só quer se relacionar conosco. E hoje eu vou trazer uma palavra que eu preguei lá no Osiel, mas na verdade eu preguei lá no Osiel assim, bem mais compactamente. Mas ao pregar ela no Osiel, eu fui incendiado pela própria palavra que eu preguei. E aí durante a semana eu pensei: vou estudar mais sobre esse assunto, porque eu acho que a nossa igreja precisa escutar isso. E o que eu vou falar para você, você que é membro do Convergência, que fez EAD, que fez CPP, que fez não sei o quê, cara, você está careca de saber disso daqui.
Pelo menos devia. Aí, ó. Pelo menos devia. Mas nós precisamos sempre de um renovo do espírito, porque não é o meu argumento que te convence de alguma coisa. Tá certo que o evangelho precisa ser pregado, a Bíblia precisa ser exposta, mas existe algo místico que nós precisamos viver sempre com Jesus. Existe uma intimidade, existe um lugar onde que a palavra cai, depositada no nosso coração, que ela cai de maneira diferente, nos mudando de dentro para fora, e esse é meu intuito aqui. Então vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 24. Salmos 24. Vamos ler. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam. Porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte santo do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de coração e puro de coração, limpo de mãos e puro de coração. Quem não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano, esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amigos, meu objetivo com essa pregação é que a realidade da presença de Deus e a majestade de Jesus invada o seu coração. Essa pregação são para aqueles que estão sem esperança e cansados. É um convite para aqueles que se sentem sufocados com as demandas do mundo e perderam o desejo por mais de Deus. É um convite para um lugar de transcendência e emanência com a presença de Deus. Um lampejo do reino vindouro, de algo que ainda vamos viver em plenitude. O meu objetivo, o meu desejo, o meu anseio é que, durante a pregação, nós aqui, a gente seja afetado com a realidade da presença de Deus, aquilo que nós podemos viver hoje, e não com aquilo somente que nós podemos viver hoje, mas com aquilo que há de vir, que nos dá esperança para continuar aqui, mesmo quando as coisas não estão saindo conforme a gente quer, mesmo quando o sul do nosso país está debaixo da água, mesmo quando catástrofes vêm sobre nossa casa, sobre a nossa vida. Jesus, Espírito Santo, se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não estiver aqui, a gente pode juntar as coisas e ir embora para casa. Não faz sentido, Jesus. Se o que eu pregar aqui o Senhor não agir, o Senhor não estiver aqui, não faz sentido. A sua presença, Senhor, é o sentido. A sua voz é o que nos move. Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, nós queremos mais revelação de quem o Senhor é, mais revelação da Tua palavra, mais revelação da Tua presença, que caia sobre nós a realidade da Sua presença. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, ajude meus irmãos a compreenderem mais da Sua palavra. Marca os nossos corações aqui hoje.
Marca os nossos corações aqui hoje com mais de Ti. Nos preencha mais com o Seu Espírito. Nos preencha com mais de Ti, nós queremos mais. Nós queremos ser uma geração inconformada com a vida alheia. Nós queremos ser uma geração incomodada, Jesus. Nos incomoda que hoje, então, nós queremos mais. Em nome de Jesus. Amigos, vamos começar então. Eu vou ler todo o texto. A gente vai dissecando algumas partes aqui, tá? Então começa assim, esse salmo de Davi. Ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele tem o direito, porque Ele que criou, Ele é o proprietário. Quando você vai construir uma casa, você usa aquilo que você tem, você usa dos seus artifícios, você usa da sua inteligência, você usa da madeira que você comprou, dos tijolos que você comprou. Deus, Ele arquitetou todas as coisas, todo mundo, da maneira que a gente vê. E Davi, ele começa falando sobre isso. Eu imagino Davi olhando, talvez, do terraço do seu castelo, para todas as coisas que estavam em volta dele, ou ele estava se lembrando de, em alguns momentos, ele ir para algum lugar, pastorear as ovelhas e ver a criação de Deus, olhar para o céu à noite, ver as estrelas, ver a imensidão das estrelas, e ele pensar exatamente nisso, que foi Deus que fez todas aquelas coisas. E Davi ainda, ele não tinha a compreensão e o avanço que nós temos hoje, o acesso à informação que nós temos hoje. Eu dei um Google e comecei a pesquisar algumas coisas sobre a própria terra. Quantas espécies de animais existem na terra? Falam que estimam-se aí cerca de 10 a 50 milhões de espécies de animais, só que 1,5 bilhão só foi catalogada pelo humano. Aí eu fiquei pensando, será que Adão não fez o trabalho de direito, né? Que ele que ia dar o nome para os animais? Fica aí a pergunta. Mas existem 1,5 milhões de espécies catalogadas, só que existem muito mais não catalogadas. Só no Brasil, nós temos 1.130 rios, várias bacias hidrográficas. Nós temos vários rios só no Brasil. Imagina ao redor do mundo, imagina ao redor do globo. Quantos rios, quantos animais dentro desses rios, peixes. No mundo nós temos biomas e vegetações diferentes. Eu dei uma pincelada sobre isso lá no Osiel. Eu falei, no mundo nós temos vários biomas e lugares diferentes. Uma criança pequenininha falou assim, no Brasil tem a caatinga. Aí eu falei, nossa, a criança pequena, eu falei, nossa, você está bom na escola mesmo, realmente. E a caatinga, inclusive, ela não existe nenhum outro bioma, não existe nenhum outro ecossistema, nenhuma vegetação igual a caatinga no Brasil. Nada que nem se assemelha, é muito diferente a caatinga. Então, ao longo do globo a gente vê, assim, diferença de um lugar para o outro, como que Deus... Ele é um arquiteto grande, supremo, alto, sublime. Então eu imagino Davi pensando nessas todas as coisas. Eu estou querendo levar sua mente lá também. Mas aí a gente pensa, depois que eu assisti o Homem-Formiga, da Marvel, aí minha mente abriu assim. Por quê? Fala dos micro-organismos, né, que ele vai para uma realidade menor. Então tem uma realidade, tem a macro e tem a micro ainda. Então existem milhões e milhões, 100 milhões de micro-organismos catalogados também. Acho que não é catalogados, ninguém ia conseguir 100 milhões. Mas estima-se cerca de 100 milhões de micro-organismos. Então imagina, coisa que a gente nem está vendo, mas está aqui.
existe aqui. Temos cerca de 200 a 400 milhões de estrelas na Via Láctea. Então, só na Via Láctea, onde fica o sistema solar, nós temos milhões e milhares, milhões de estrelas. E é de 200 a 400 milhões de estrelas na Via Láctea. E nós temos de 200 a 400 milhões também, estima-se, de galáxias. Então, dentro da nossa galáxia, tem 200 a 400 milhões de estrelas, que é muito grande, e de galáxias, inclusive a Via Láctea, nós temos de 200 a 400 milhões, que conseguiu contar. Então, você para pensar num negócio, que Deus, Ele fez tudo isso, e você para pensar no que o salmista, o que Davi estava parando para pensar naquele momento, da grandiosidade de Deus e da distância de soberania e de grandeza que Deus tem de cada um de nós. E ainda nós temos várias raças, etnias e nações. Mas eu gostaria de falar para você que Deus, Ele fez tudo isso e Ele é o dono de tudo isso. Deus é o dono de todos os animais, todos os rios, todos os biomas, todos os micro-organismos. Deus é o dono da Via Láctea e das galáxias. Ele é o dono de todas as nações, raças e etnias. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. O Rio Grande do Sul não está fora do controle de Deus, porque Ele quem fez o Rio Grande do Sul. Ele quem fez as águas que caíram sobre o Rio Grande do Sul. Deus não perdeu o controle na guerra entre Irã e Israel. O Oriente Médio e Israel, ele está no controle. Deus, Ele está no controle da sua vida. Você acha que você está no controle. Geralmente, a gente acha que está no controle quando as coisas estão bem. Né? As finanças estão bem, não tem ninguém doente. Aí a gente acha que está no controle. Estou empregado, estou no controle. Por quê? Está tudo ao meu favor, então eu estou controlando. Aí, quando as coisas saem do controle, você fala, nossa, eu acho que Deus está tirando o controle da minha mão. A verdade é que você nunca teve o controle. Deus, Ele só quer que nós reconhecemos que Ele tem o controle das nossas vidas. Deus, Ele tem um controle sobre a sua crise de ansiedade, Vitão. Deus tem o controle sobre irmãos que estão com depressão. Deus tem o controle sobre talvez alguém que está lutando contra um câncer. Ele controla todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas. Ele tem esse direito, porque Ele criou todas as coisas. Deus é soberano. Então, Davi, pensando nisso tudo, ele solta uma pergunta. Que pode parecer uma pergunta solta, mas na verdade não. Que é o versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Me parece que bate um desespero, que a mesma coisa começou a acontecer comigo, quando Davi começa a pensar em toda a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e ele começa a falar, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem pode permanecer no seu santo lugar? E aqui tem um segredo que Davi sabia, e eu vou explanar rapidamente para a gente. Porque Davi, na verdade, o santo lugar do Senhor e o monte do Senhor, é onde Deus habita. Então, Davi, na verdade, ele estava querendo saber onde que está esse Deus. Para Davi, não estava bom ele viver como rei de Israel, mas sem a presença de Deus em plenitude, sem mais a presença de Deus. Ele queria ver Deus em plenitude. Então, quando ele começa a falar, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus é grande, Deus é soberano, eu quero ver esse Deus, eu quero estar com Ele.
aonde Ele está. Nós precisamos ser afetados com o incômodo da desilusão em apenas escutar a respeito das coisas de Deus e quem Ele é e o que Ele fez. Nós precisamos ser afetados ao ponto de querer Deus e perguntar: onde Deus mora? Onde Deus está? O que Ele está fazendo agora? Onde que Deus está? Deus está em Atos 2, quando caiu o Espírito Santo, de certa forma Ele está. Deus está nos grandes avivamentos que ocorreram ao longo da história, em Azusa, País de Gales. De certa forma, sim, mas em plenitude, não. Nós queremos perseguir isso, nós amamos isso, sim. Mas Davi, ele é um pastor para a igreja de hoje, com esse coração. Por quê? Porque ele não estava satisfeito apenas com aquela presença de vez em quando de Deus. Ele queria mais. E a Bíblia nos convida o tempo todo para esse lugar, para essa posição. Deus, obrigado pela sua presença hoje. Eu honro a sua presença, mas eu quero mais. Aonde o Senhor está? Onde o Senhor está morando? Eu quero ir lá. Onde é esse monte? Eu quero subir esse monte. Eu quero ver, eu quero mais. Nós vemos Moisés também. Moisés como começou o relacionamento de Deus com Moisés? Ele viu a sarça, aí ele tira a sandália, chega ajoelhando com medo de morrer. Como termina o relacionamento? Mais para o final de Deus com Moisés: Deus, mostra-me a tua face, mostra-me a sua glória. Quem convive com Deus, sempre quer mais de Deus. E esse é o convite. Eu creio que Deus quer nos afetar com mais da presença dEle hoje aqui, não para ficarmos satisfeitos, mas para falar: onde tem mais dessa presença? Eu quero, aonde tem mais? Davi tinha esse desejo, isso movia o coração de Davi. Davi trouxe a arca, ele ainda moveu os pauzinhos dele, ele trouxe a arca da aliança que representava e que era onde que Deus ele vinha com a presença dele. Davi queria construir um templo em Israel e Salomão construiu para que a presença de Deus habitasse aquele lugar. Mas irmãos, essa passagem do Monte Santo, esse terceiro versículo, eu quero explanar ele um pouco mais aqui e entrar um pouco no que eu falei, né, sobre EAD, escola dominical, que eu quero mostrar para você que esse lugar que Davi está falando, desse monte do Senhor, ele não é aquele lugar onde os ursinhos carinhosos ficam brincando nas nuvens, não é um lugar onde que tem purpurina, não é um lugar onde é um lugar metafísico, mas existe um lugar onde Deus está agora. E eu vou gastar um tempo nisso aqui, porque eu quero que você saia daqui compreendendo. Se você nunca escutou isso, eu quero que você saia compreendendo. Se você já escutou, eu quero que você entenda mais e saia com o coração mais ardente. Então, Davi, ele fala: quem subirá ao monte do Senhor? Então, tem um monte, que é do Senhor. E quem poderá permanecer no seu santo lugar? Onde fica o monte do Senhor e o seu santo lugar? Onde fica o monte santo do Senhor e o seu santo lugar? No início da Bíblia, o primeiro versículo fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Já se perguntou, porque várias vezes na Bíblia, a Bíblia não fala que Deus criou o céu e a terra, mas céus no plural e terra. Aí você pode virar e falar: não, porque tem céu aqui e céu no Japão. Me ajuda aí, né, meu amigo? Não, aqui já mostra, e ao longo da palavra de Deus,
já mostra que existem mais de um céu. E na Bíblia, ao longo que a gente vai lendo, a gente vai tendo contatos com textos que abordam isso. Vamos ao primeiro texto, em 2 Coríntios 12, 2. Só anota, eu vou ler vários textos, vai anotando esses textos aí, eu vou ler aqui, você pode escutar. 2 Coríntios 12, 2. Gente, eu estou gritando muito na cabeça de vocês? Não? Tá bom. Só um pouco. 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem, então aqui é o apóstolo Paulo, falando dele mesmo, tá, gente? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então, o apóstolo Paulo já fala aqui de um terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Vou te dar um spoiler aqui, só para você ficar com vontade. Paraíso, aqui, é a mesma palavra que jardim, tá? Então, Paulo falou que foi ao terceiro céu, no jardim. Ele foi num jardim, terceiro céu. Ué. Paraíso e jardim. Então, tem alguma coisa aqui diferente. Então, no terceiro céu, Paulo foi. A Bíblia nos mostra, na tradição judaica, tá? Vão falar de 7 céus. Mas a Bíblia nos mostra uma realidade apenas até o terceiro céu. E nós cremos, eu creio também, que dentro desses 3 céus, que eu vou falar aqui, existem regiões nesse céu diferente, tá? Em cada céu, ok? Então, vamos começar falando do primeiro céu. Então, existem 3, tá? Vamos começar falando do primeiro. Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Existem outros versículos bíblicos, mas eu vou trazer ênfase só alguns aqui, por causa do tempo, tá, gente? Isso aqui demanda estudo. O Gui Schenck, eu já dei um estudo para a sala de oração sobre isso aqui mais detalhado. Eu estou sendo até ousado de falar isso aqui, porque o Gui, ele é expert no assunto. Eu aprendi com ele, aprendi lendo livros com o Fábio Coelho, mas estou repassando para vocês aqui. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui a gente vê então, em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Então ele fala de céus, no plural, e ele fala de visível e invisível. Irmãos, é óbvio que o primeiro céu é tudo isso que os nossos olhos carnais, eles podem ver. Então, se eu posso ver uma estrela, se eu posso ver o sol, a lua, se através de um telescópio de fotos, eu posso ver a galáxia, tudo isso envolve o primeiro céu na Bíblia, ok? Então são as coisas visíveis aos olhos humanos, abrange o primeiro céu, ok? O segundo céu, aqui o apóstolo Paulo fala de céus, mas ele fala de quê? Coisas invisíveis. Aí ele fala de tronos, sejam dominações, principados, poderes. Então, ele está falando aqui de seres que atuam e que estão também nas regiões celestiais, mas que não podem ser vistos, a não ser que Deus abra os nossos olhos, como nós vemos em alguns casos na Bíblia, como o famoso caso do servo de Eliseu, que estava com ele, e existia um exército em volta dele, ele estava com medo. Aí Eliseu virou para ele e falou assim: ó, fica tranquilo, porque aqui tem mais gente do nosso lado do que gente
contra a gente. Aí ele falou, mas como assim? Ele falou, então peraí que eu vou orar. Deus abre os olhos dele aqui e de repente ele viu vários cavalos, carruagens e anjos a favor deles. Então, essa realidade invisível, onde estão anjos, onde estão demônios e a igreja sacerdotal. Quando nós estamos orando, irmãos, e está acontecendo uma batalha nesse segundo céu. Como que eu sei isso? Como que a gente sabe isso? Efésios 6, que fala que nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E aí ele vai falar a respeito das armaduras. Mas um texto bem claro também em Daniel 10, quando Daniel está orando e um anjo chega para falar com ele. E ele vira para Daniel e fala assim, Daniel, eu demorei a chegar porque a treta está comendo solta no segundo céu, nas regiões celestiais. Estavam impedindo eu de vir aqui falar com você receber a resposta das suas orações. Então, gente, vocês estão vendo que existe uma realidade que eles mencionam como céu, mas não é essa realidade que nós estamos vendo aqui com os nossos olhos carnais, e nem é a realidade do terceiro céu que eu li aqui, porque o terceiro céu, eu já vou falar o que é o terceiro céu, mas existe uma realidade onde que anjos e demônios estão do tempo todo tretando, e a igreja está no meio disso com as orações. A igreja, ela está localizada, assim, sacerdotalmente falando, nas regiões celestiais. Então, voltando, nós temos o primeiro céu das coisas visíveis, que os nossos olhos carnais podem ver, lua, estrelas, o céu, nuvens, tudo isso. A gente tem um segundo céu, onde existem seres celestiais, anjos e demônios, localizados o tempo todo em batalha. E, finalmente, eu vou falar do terceiro céu. Nós vamos dar mais ênfase ao terceiro céu. Salmos 148, versículo 4. Louvai-o, céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Então aqui aparece uma expressão diferente, céu dos céus. Um céu acima dos céus, que é o mesmo que o terceiro céu. Então existe ainda um céu acima desses dois céus. Apocalipse 4, verso 1 e 2. Apocalipse 4, verso 1 e 2. Diz assim: depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Eu cortei o versículo 2 aqui, que fala do trono. Aí ele vai falar, então vi um trono no céu, ok? O versículo 2. Então, no terceiro céu, existe um trono, e é o trono de Deus. O trono de Deus está no terceiro céu. Agora, Apocalipse, gente, está muita viagem, ou vocês estão conseguindo Estão vindo junto? Tem ninguém ficando doido aí, não? Tem alguém chateado que o céu não é ursinho carinhoso? Que não é o purpurina? Beleza, então vamos continuar aqui. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, peraí. Aqui ele está falando de uma realidade do céu, tá? Então, a gente viu aqui que no terceiro céu, o que tem no terceiro céu? O trono de Deus. Deus está no terceiro céu. Ele está em algum lugar no terceiro céu. Mas aqui em Apocalipse 2:7 fala que Jesus vai deixar que comam da árvore da vida, que está no paraíso.
E eu tinha falado que essa palavrinha paraíso é a mesma usada para jardim. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, vai falar que foi arrebatado ao terceiro céu, e que lá no terceiro céu é o paraíso, que é o jardim. E está falando que nesse jardim tem uma árvore. Então, gente, que jardim é esse? Que jardim é esse que tem no céu? É o jardim do Éden. O jardim do Éden, ele foi suspenso ao céu. E a árvore do conhecimento, aliás, a árvore da vida, misericórdia, conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela continua no meio do jardim. Então, lá no céu, o trono de Deus está lá. Lá tem um jardim e a árvore da vida está nesse jardim. Mas vamos continuar aqui montando esse ambiente do terceiro céu na nossa mente. Hebreus, capítulo 1, verso 8. E aqui, eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. Eu não coloquei tudo, eu vou querer ler um pouco mais. Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8. Diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, aqui fala, Abraão, ele estava andando sobre a terra da promessa. Ele estava atrás de uma promessa, aí a história toda parece que Abraão, ele está indo para uma terra prometida, e a gente tem na nossa cabeça que a terra prometida é Canaã. Que, de certa maneira, ok, certo. Mas nesse texto aqui parece que o autor de Hebreus fica doidão, porque ele está falando que Abraão estava atrás de uma cidade construída por Deus. Que o arquiteto era Deus. E até hoje, que eu saiba, não tem nenhuma cidade que, aqui no mundo aqui, que foi construída por Deus. Alguém sabe? Uma cidade aqui, antes e depois? Não. Então ele estava atrás dessa cidade. Aonde é essa cidade? Essa cidade é no terceiro céu. O terceiro céu é uma cidade. É a cidade de Deus. Então, recapitulando. No terceiro céu, que é acima dos dois céus que eu falei, tem o trono de Deus. Ele está lá em algum lugar. O trono de Deus está no terceiro céu. O jardim do Éden e a árvore da vida estão no terceiro céu. O terceiro céu é uma cidade onde fica o jardim do Éden e a árvore da vida. Em Apocalipse 3,12 vai falar o nome dessa cidade. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, qual que é o nome dessa cidade? Nova Jerusalém. Então, existe uma cidade, que é a cidade de Deus, que está no terceiro céu. E aqui, eu quero chamar sua atenção novamente para o coração de Davi. Davi, ele tinha o olho dele, os olhos dele, voltado tanto para a habitação de Deus,
que ele conquistou a cidade de Salém, que eu acho que chamava Salém antes, e como que ele colocou o nome da cidade? Jerusalém. Aí a gente pensa, né? Nova Jerusalém, chama Nova Jerusalém, porque Davi colocou o nome da cidade de Jerusalém. Negativo, a Nova Jerusalém já existia. Davi colocou o nome da cidade de Jerusalém, porque na verdade ele falava assim, ele queria assim: Deus, eu quero tanto que o Senhor esteja aqui, que eu estou colocando o nome da minha cidade, da cidade que eu conquistei, da mesma cidade que o Senhor mora aí no céu. Como sinal, eu quero colocar o nome dessa cidade, de Jerusalém. Então o coração de Davi era movido pelo desejo da presença de Deus. Se tem um lugar onde que Deus habita, eu vou fazer de tudo para que, sei lá, alguma coisa que sobe para mim, que Deus olhe para mim. Davi parecia aquelas crianças querendo chamar a atenção do pai, pequena. A Helena lá em casa, esses dias até estressei, porque ela fica assim, acho que toda criança faz isso, né? A Mel está fazendo alguma coisa, ela está assim: mãe, 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 ô mãe, mãe, mãe. Não, é só para vocês sentirem como é que é incômodo. Então, Davi, ele funcionava mais ou menos aqui: Deus, eu quero você aqui. Deus, estou trazendo essa arca, olha o nome da minha cidade. Deus, o que eu posso fazer agora? Deus, Deus. Era o coração de Davi, que pastoreia o coração da igreja hoje. Uma igreja que deseja a presença de Deus. Uma igreja que quer ir para esse lugar de habitação. Uma igreja que faz cultos, reuniões, não para se sentir bem, mas para adorar ao Deus que é digno de louvor, e de alguma forma Deus desça no lugar com a sua presença, porque nós ansiamos pela sua presença, a presença de Deus. Gente, vou ter que correr. Salmos 48, 1 e 2, para finalizar. A gente canta esse salmo aí há 300 anos, desde que eu nasci, eu canto isso daí, mas nunca cantei com essa mentalidade, e ela traz a realidade do terceiro céu, é assim, ó: grande é o Senhor e um digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Então, peraí, o que está falando aqui? Grande é o Senhor, é digno de louvor, na cidade do nosso Deus. Então está falando da cidade do nosso Deus, Nova Jerusalém, o seu santo monte. Então ele está falando de outro lugar lá. E continua, versículo 2: belo e majestoso, ele é a alegria de toda a terra. O monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Então, lá no céu, nós temos o trono de Deus em algum lugar, e nós temos a árvore da vida, nós temos o jardim do Éden, que está numa cidade, e essa cidade, ela tem um monte, que é o monte Sião. O monte, então, onde, respondendo a pergunta, aonde está o monte do Senhor? O monte do Senhor está no terceiro céu. O monte do Senhor está numa cidade no terceiro céu. E Deus está assentado no topo desse monte. O templo do Senhor é no topo desse monte. Então, quando Davi pergunta quem subirá ao monte do Senhor, e quem vai permanecer nesse lugar santíssimo, Jesus está falando disso, desse lugar. Jesus não, né? Davi está falando desse lugar. Mas aí entra um problema, um problemão. Por quê?
porque ele vai continuar falando assim: quem que vai poder subir lá? Aí ele fala: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Aqui tem um problema gigantesco. Aqui nós temos um grande problema. Por quê? Davi tinha o desejo de ir para o monte do Senhor, mas nem ele se encaixava nesse perfil aqui. Porque Davi mentiu, Davi adulterou, Davi pecou. Como que ele ia chegar no monte do Senhor? Como que eu e você podemos entrar na presença de Deus? Como que nós podemos ansiar um dia, fisicamente ir a esse lugar, se nós somos pecadores? Nosso coração não é puro, nós somos mentirosos, e juramos com engano. E ainda ele continua: esse receberá uma bênção do Senhor, e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Deus derrama bênção e justiça àquele que cumprir essas categorias, essas categorias aqui que foram ditas, e ele terá acesso à habitação de Deus. Irmãos, vocês estão vendo o tamanho do problema que tem aqui? Ele fala de um lugar, ele fala da soberania de Deus, ele fala da presença de Deus, ele fala de onde Deus está, e ele fala o que precisa fazer para estar nesse lugar, mas no final ele não se encaixa para estar naquele lugar. O versículo 6 eu vou deixar para o final. O 7, o 8 e o 9 e o 10. Eu vou ler agora. O salmo, esse salmo ele tem uma pausa. Está escrito lá interlúdio. Ele tem uma mudança na musicalidade dele. E de repente o salmista começa a exclamar isso daqui: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Isaías 47, 4 fala que o Senhor dos exércitos é o nosso Redentor. Quando a Bíblia diz a respeito do Senhor dos exércitos como nosso Redentor, ela está querendo falar a respeito de Jesus. Jesus, Ele é o Rei da Glória, Ele é o puro de coração, Ele não jura falsamente. Ele pode adentrar esse lugar. E vocês perceberam que aqui fala de portões? E quando você lia, você ficava perdido. Que portão é esse? Meu Deus! A Nova Jerusalém, ela precisa de portões, ela tem muros. Então, eu imagino Jesus, após cumprir a tarefa dele, aqui na terra, ele adentrando esses portões, e de longe avistando e falando: quem é aquele que está vindo? Quem é aquele que está vindo? E essa parte: abram seus portões, abram portas às vossas cabeças. A impressão que dá que essa pessoa que está vindo, ela é tão grande que ela nem cabe no formato normal desse portão. Então eles precisam arrebentar essa porta, falando no brasileiro, porque está vindo o Rei da Glória. Ele é digno, Ele é mais do que digno. E eu tenho uma coisa para falar. Deus, Ele está agora sentado no trono, e tem um ser humano sentado no alto e sublime trono. E porque Ele é um ser humano, Ele é Deus, mas Ele é homem, e com o sangue dele, Ele se sacrificou e derramou como homem por nós. Nós podemos seguir esse vivo caminho que dá acesso ao alto e sublime trono do Senhor. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é o caminho. Ele nos abriu o caminho de acesso. E hoje nós podemos viver lampejos
desse reino vindouro que vamos viver plenamente. Hoje nós podemos viver porque Jesus nos deu esse acesso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje tem um judeu sentado no trono. Versículo 6 para finalizar. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Então, ele fala aqueles requisitos, ele fala que aqueles que buscam a presença de Deus, eles preenchem aqueles requisitos. Só que ele cita um nome aqui, gente, que poderia ter citado qualquer outro nome, mas ele cita o nome de Jacó. Gente, olha, Abraão deu as mancadas dele, mas assim, a gente curte Abraão porque ele é o pai da fé. Isaac, ele é o cara que ele só viveu o que o pai dele mandou ele viver, ali de boa na dele. Agora Jacó causou. Jacó era aquele cara que faz raiva nos outros. Sabe que a pessoa faz raiva? Jacó era esse cara. Por que ele fala? Por que ele cita Jacó? O salmista fala de uma geração santa que busca a face do Deus de Jacó. Por que ele não fala de outro? Jacó tem a ver com a nossa geração, gente. A gente tem raiva de Jacó, mas a gente é igualzinho. Nós somos igual a geração quebrada. Nós somos quebrados. Nós somos quebrados. Jacó era enganador. Jacó queria sair por cima em tudo. Jacó era o jeitinho brasileiro, escrito. Mas Jacó experimenta da graça de Deus. Existe algo interessante na caminhada de Jacó. Em Gênesis 28, vemos Jacó recebendo uma visão da casa de Deus, mostrando a ligação entre o céu e a terra. É óbvio que esse neto, totalmente fora de padrão, do avô e do pai, não merecia essa revelação. Mesmo assim, foi dada a ele por pura graça divina. Eu te experimento. Às vezes, você escutando essa pregação e pensando, ruminando a respeito da sua vida, você pensa que você é um cara assim, cara, eu não desejo tanto Deus. Eu sou um cara desgraçado, sou pecador, eu não tenho nem força. Mas saiba que Deus está chamando, assim como chamou Jacó, para olhar para a face dele, para olhar para Jesus.